Minha vida começou no terceiro setor. Ainda quando eu tinha 15 anos, eu resolvi fazer uma festa em benefício da creche de São Teodoro, mantida pelo colégio, com o palhaço Arrelia. E fui participar do Rotary Club, que foi a minha porta de entrada para atuar no terceiro setor naquele momento. A APF foi fundada por 14 fundações, a maioria no âmbito da área da educação e da pesquisa da USP e a Fundação de Rotarianos junto. E eles entenderam que o governo estava tentando modificar a legislação tributária na época. Então resolveram constituir uma associação. E essa associação chamou-se Associação Paulista de Fundações. Nesse meio tempo, a Fundação de Rotarianos fazia parte desse grupo. Vieram conversar com o presidente da fundação que a associação precisava crescer. Aí o nosso presidente, Eduardo Pimentel, disse: não, Dora, eu vou fazer o seguinte, eu dou licença para você sair da diretoria da fundação e cuidar disso. Conseguimos rapidamente a adesão de muitas fundações aqui do estado de São Paulo. E deu certo. A APF foi um desafio. Eu acho que esses desafios a gente trabalha em cima deles e a gente vence. Cada dia tem um desafio novo, porque nada é construído planejado como você quer. Você planeja e tal, no meio do caminho tem sempre um tropeço. Ela hoje é reconhecida e respeitada no ambiente do terceiro setor. Não só no ambiente do terceiro setor, mas no ambiente político e social também. E hoje em dia nós temos em torno de 60 fundações. Você sabe que a atuação das fundações é muito diversa, é muito diversificada. Nós temos a área da saúde, a área da educação, da assistência social, da cultura, da pesquisa, do meio ambiente, da comunicação. Enfim, são áreas bastante diversificadas. A missão da APF é ser a voz das fundações paulistas, em todos os plenários, em todas as ocasiões que a gente possa estar presente. E no meio do caminho nós tivemos uma perda muito grande do nosso vice-presidente, que era o Dr. Pedro Kassab. Ele foi um esteio para nós durante muitos anos, um iluminado, e nos deixou repentinamente. Então, tivemos a ideia de instituir um prêmio que pudesse representar o professor Pedro na sociedade de hoje. O Prêmio APF Inspiradores visa homenagear pessoas que têm iniciativas diferenciadas, destacadas na sociedade. É até difícil a gente destacar um momento importante da APF, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, todo dia um desafio. Todo dia é um desafio novo. Eu fiz um passado muito grande. Eu acho que o futuro agora, nós temos que trazer um pouco a juventude, trazer as pessoas que têm novas experiências, novas cabeças, novas ideias. Nós temos que começar uma estrada nova dentro da modernidade, para enfrentar esse novo desafio que começa agora, porque esse pós-pandemia é um outro mundo, é um futuro a ser construído. Olá, olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Adriana Couto, que prazer estar aqui com vocês. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Cultura, pois é, no 13º Encontro Paulista de Fundações. E é um encontro para que a gente troque ideias, para que a gente tenha um bate-papo e conheça a vivência de personalidades inspiradoras, já que nesse ano o encontro é um pouco mais especial, né? A gente tem aqui conosco, entre os convidados, os vencedores do prêmio APF Inspiradores Pedro Kassab. Aqui nos nossos estúdios, um prazer estar encontrando, né? A gente está aí nesse momento de transição da pandemia, que bom que já estamos podendo nos encontrar, que prazer tê-los aqui. Então, presentes aqui com a gente, Dora Silvia Cunha Bueno, que é a presidente da Associação Paulista de Fundações. Sempre um prazer estar com você. Obrigada pelo convite, viu, Dora? Também a gente tem a Rosana Ritmo, infectologista, doutora em
Medicina pela Universidade de Freiburg, na Alemanha, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Imunologia e diretora clínica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutora Rosana, que bom que você está aqui com a gente. Ela também integra o projeto Doutores das Águas, que atende ribeirinhos que vivem às margens dos rios da Amazônia e é consultora aqui do Jornal da Cultura com a gente. Muito obrigada também à presença de José Francisco Queiroz, diretor do Instituto Helena Floresbal. O Instituto é um dos vencedores do prêmio APF Inspiradores, PPK, e José Francisco está aqui representando a entidade para a gente conversar. Temos mais convidadas que estão remotamente. Remotamente, as nossas convidadas já estão aqui com a gente. Bel Santos Maier, que bom que você está aqui, Bel. A Bel, que é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. É uma instituição que atua na defesa dos direitos humanos e desenvolve diversos projetos em Parelheiros, na periferia do extremo sul da cidade de São Paulo. Tem muitas iniciativas muito legais que a gente tem que conhecer. Eu já fui conhecer algumas das iniciativas e adoro. Bel, que prazer. Boa tarde. Boa tarde. A Bel também é uma das vencedoras do prêmio APF Inspiradores. E com a gente também a Kaline Lima, vice-presidente nacional da CUFA, jornalista, empreendedora social, ativista cultural. Me inspira muito essa mulher, viu? Autora do livro Campo Minado, Mulheres do Hip Hop. A Kaline dedica a sua vida, dedica aí o seu profissionalismo, o seu talento e pela luta, né? Na luta pela garantia de direitos sociais. Ela é responsável também pela realização de muitos projetos que têm como princípio a inclusão e a oferta de oportunidades. Muito bem, boa tarde. Que bom que a gente está aqui todos juntos. Bom, o Encontro Paulista de Fundações já é uma tradição. A gente está agora, então, nessa 13ª edição. Então, a gente segue um modelo híbrido, né? Esse meio do caminho aí, até todo mundo poder se encontrar. Dora, você falou pra gente ali na abertura, uma abertura muito inspiradora, né? Você contou pra gente desse momento que a gente está vivendo agora, um momento de reinvenção, né? Esse mundo tá diferente, a gente tem que mudar. Eu queria que você falasse um pouco desse momento de transição pós-pandemia, que falasse um pouco para a gente mais sobre esse desafio de estar aqui hoje. Boa tarde, amigos. É sempre uma imensa alegria cada dia que realizamos o Encontro Paulista. Este, em especial, representa um marco, uma transição para novos tempos. Desde o início da pandemia, fomos preteridos do convívio presencial. Redescobrimos novas formas de permanecer conectados e, felizmente, já conseguimos de maneira gradativa e responsável retomar nossas atividades. Quero agradecer a acolhida da Fundação Padre Anchieta, que nos recebe nesta tarde e permite transmitirmos nosso evento pelos canais digitais da TV Cultura. Graças aos recursos desta casa e à expertise de toda a sua equipe de comunicadores, aqui representada pela Adriana Couto, nossa querida Didi, nosso reconhecimento pela parceria. Relevante promover esta premiação dos inspiradores, cujo regulamento foi remodelado para destacar a diversidade de personalidades e causas que merecem mérito e distinção. Cada iniciativa indicada e submetida à escolha do Colégio de Eleitores, composto pelas lideranças das fundações associadas, também é motivo de comemoração. Vivemos cada história que nos é trazida e com todas elas nos encorajamos. Não por acaso, nosso diálogo deste encontro tem o propósito de contagiar a todos com exemplos inspiradores. Todos estamos atentos e sensibilizados para as demandas que este mundo pós-pandemia nos apresenta e nada melhor do que destacarmos os caminhos trilhados no sentido da inclusão, da justiça e da igualdade de oportunidades. Estou certa que a Associação Paulista de Fundações tem ofertado sua parcela de contribuição para promover encontros profícuos e diálogos relevantes. Assim, temos perseverado para cumprir, como representante do setor fundacional paulista,
a missão de ser a voz das fundações, atuando na defesa do interesse de todos os seus públicos. Dora, muito obrigada. Que bom que estamos aqui novamente. Um prazer estar aqui. Até uma próxima vez. Obrigada. Que ótimo. Bom, gente, é sempre bom lembrar que, além do fortalecimento das fundações, é muito importante, e esse papel muito interessante que a Fundação tem, em dar apoio, né, também às melhores práticas das organizações do terceiro setor. Então, nós estamos aqui, inclusive, para ouvir, para trocar, para se conectar, para a gente se inspirar. Isso ocorre também por meio do prêmio APF Inspiradores, que há mais de uma década já reconheceu diversas organizações e personalidades cujas ações nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, ciência e tecnologia e meio ambiente se identificam especialmente com as causas da promoção da dignidade humana, da defesa do saber, da ética e do bem comum. Então, é sobre isso que a gente vai falar, é por isso que a gente está aqui. Então, vamos falar sobre fazer diferença na sociedade, nos mais diversos segmentos. Por isso que a gente tem aqui convidados que possam nos inspirar. Vou começar aqui com uma pergunta para todos vocês. É um pouco para saber um pouco da história, um pouco das motivações, o que comoveu cada um de vocês para começar essa trajetória, né? Essa caminhada, essa trajetória de fazer diferença na transformação da realidade social. Né, Bel? Conta pra gente um pouco. Uma boa tarde, Didi, boa tarde a todas, todos que estão aí nos ouvindo, boa tarde, parelheiros, que está em peso nos acompanhando, e muito obrigada à PF, representada aí pela Dora, por esse reconhecimento. Eu estou, nesse momento, fora de São Paulo, com uma parte da equipe do IDEAC, e uma das perguntas que a facilitadora do nosso planejamento estratégico nos fez por que a gente se envolve com essas histórias. E eu dizia hoje de manhã, né, eu comecei a minha militância aos 14 anos, num bairro periférico da cidade de São Paulo, eu venho da zona leste de São Paulo, e chega um momento na vida que a gente olha que, por mais que a gente tenha muitas dificuldades para enfrentar, aqueles caminhos que a gente encontra precisam ser caminhos compartilhados. Aquela história que você conhece bem, Didi, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E o que me moveu na minha história, que me leva até Parelheiros, é esse desejo enorme de que as oportunidades sejam maiores e para mais pessoas, que as oportunidades possam ser transformadoras das vidas das pessoas. E aí a leitura, a literatura, ela vira essencial. Acreditar que a nossa história pode ser contada, que nós podemos escrever um futuro que não está definido. Isso transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitos meninos e meninas. Então, a literatura associada ao alimento, né, o nosso movimento, pão, proteção, poesia e plantio, os nossos 4 P's, eles se juntam para transformar mesmo, acreditar que o corpo inteiro precisa estar alimentado. E é uma honra ser reconhecida por isso, como alguém que inspira. Tem mais de 50 pessoas inspiradoras em Parelheiros, fazendo isso acontecer com mais gente também. Que ótimo, porque a transformação é coletiva sempre, né? A gente tem que estar junto. Me emociona te ouvir, Bel, porque para mim também a literatura foi um ponto importante de virada na minha vida, de eu pensar no meu futuro, de eu pensar nas histórias, as histórias que eu podia contar, não são as histórias que eu estava lendo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, senhor Francisco, senhor José Francisco, como é possível fazer a diferença na transformação da sociedade? É a pergunta de ouro, né? Mas a gente está aqui bem intencionado. É a pergunta de ouro, mas eu acho que vale sempre passar aquela vivência, experiência que nós temos nisso, né? Eu acredito que a primeira condição
é prestar atenção à sua volta. Porque quando você começa a perceber o que está à sua volta e dentro disso, de que maneira você pode colaborar, aí começam a nascer sonhos. E o que aconteceu com o Instituto Helena Floresbal foi exatamente isso. Foi um sonho que a Helena Floresbal, que lamentavelmente nos deixou muito cedo, casada com o Otávio Floresbal, tinha esse dom de observar as pessoas, particularmente os carentes, os deficientes físicos, mentais, os idosos, não é? Esse país que é tão grandioso e que procura resolver problemas de tantas áreas, e às vezes o idoso é esquecido também, né? E ela tinha o hábito de ajudar financeiramente algumas instituições, precisamente 38. E era uma contribuição mensal que ela fazia por aproximação, por conhecer, por indicação, e ela se sentia muito bem fazendo isso. E ela e o Otávio tinham um sonho de que essa doação, essa contribuição que estavam dando, pudesse ser materializada de uma forma mais ampla, que não fosse apenas um assistencialismo de uma doação financeira e que se estendesse para um trabalho de continuidade, de aproximação, olhando sempre os assistidos, para que pudéssemos, através da formação do Instituto, fazer algo mais amplo do que simplesmente dar o dinheiro. E isso é que nós vimos fazendo há 8 anos, um grupo muito grande de colaboradores, uma equipe dedicada, 10 diretores, mais de 50 conselheiros, e temos procurado nesse tempo, primeiro aprender, que é a outra lição. Preste atenção, sonhe, aprenda e realize, não é? Claro. E foi o que nós fizemos nesse tempo, e estamos muito felizes de estar aqui. Eu costumo dizer, conversando com o Otávio, que lamentavelmente não está aqui presente, estou representando ele e toda a diretoria do IHF, de que o prêmio é uma demonstração de que estamos no caminho certo. Agora, mais do que isso, como o próprio nome diz, esse prêmio precisa ter um poder de inspiração. Claro. Para poder levar para mais pessoas, para mais comunidades, tanta carência que ainda existe por aí, não é? Daquelas 38 que a Helena inicialmente ajudava, hoje nós ajudamos 34, e o trabalho contínuo que é feito e a proximidade com essas 4 instituições é que são a grande alavanca para nós continuarmos fazendo isso, porque você vê a olhos vistos um trabalho contínuo sendo aproveitado, sendo útil, não é? E isso realmente, esse prêmio chamado de Inspiradores, ele é muito importante por isso, que ele inspire mais pessoas a fazer esse caminho a partir do prestar atenção, ter o seu sonho e ver como realizá-lo. Isso é muito maravilhoso mesmo. Eu fiquei aqui pensando que muitas vezes a gente olha ali para um lugar de carência, mas é um lugar de potência, né? Tem potências ali, tem sonho, de descobertas, de potências. E é isso que eu queria falar com a Kaline. A partir desse lugar de potência, das pessoas poderem sonhar e elas sabem o caminho para realizar esses sonhos. E como é que você percebeu que você podia ajudar? Como é que você está nessa roda de transformação também, Kaline? Oi, Didi. Oi, todo mundo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Você sabe que essa perspectiva da potência é uma coisa que a gente tem experimentado dentro da CUFA e isso reverbera. É uma frase que o Celso muito brilhantemente apresentou para o Brasil. Favela não é carência, favela é potência, e a gente tem experimentado esse olhar com muita força no Brasil inteiro, né? A CUFA ela é uma organização que atua aí há mais de quase 25 anos em favelas brasileiras, e a minha trajetória se cruza com a CUFA, aliás, a gente está completando 14 anos, e a CUFA é a minha grande universidade, a minha grande experiência profissional, humana, social,
E por algum motivo, que eu não sei explicar exatamente o porquê, talvez o fato da minha origem pobre, de ser uma mulher nordestina, de periferia, convivendo com valores que muitas vezes não eram falados, não eram reconhecidos, portanto não eram reconhecidos, que são os valores que a gente encontra nesses territórios vulneráveis, né? Que é a união entre as pessoas, que é a solidariedade entre as pessoas, que é a capacidade de busca de alternativas, que é o empreendedorismo, muitas vezes sem alternativa, mas ele que muitas vezes salva a vida das pessoas que estão desempregadas. Enfim, talvez toda essa energia que faz parte da minha história, da minha vida, me fez cruzar com a CUFA e, enfim, poder somar forças com essa grande família que hoje ocupa aí 5.000 favelas brasileiras e isso nos motiva muito, assim. Eu aprendo muito com essa experiência, porque eu estou falando de pessoas que fizeram parte da minha história, a minha mãe, a minha avó, toda uma jornada de vida que é potencializada hoje na minha perspectiva profissional, com que eu aprendo de tecnologia social desenvolvida pela organização que eu faço parte. Então, nós somos pessoas das mais diferentes áreas desse país, com os sotaques mais diferentes, com as perspectivas mais diferentes, e que tem um princípio único, que é valorizar esse território e potencializar os valores que ali existem, né? Então, eu acho que a minha jornada tem a ver com a CUFA, porque a CUFA, antes dela existir, ela já existia, né? Ela é criada por pessoas de favela, ela tem princípios, códigos, valores que são que a gente encontra nesses territórios praticados por essas pessoas e, por isso, essa multiplicidade, né? Essa transversalidade em tudo que a gente faz. Que maravilha! Bom, dá para fazer a diferença, né, doutora Rosana, para transformar? Eu acho que aqui a gente já entrou nesse caminho, que cada um pode dar a sua contribuição. Somos muitos atores da sociedade e cada um pode fazer a sua parte. Mas sem dúvida, eu acho que o exemplo está aqui em nós quatro, cada um com uma história diferente, mas com algo muito parecido em comum, que é inspirar. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Dora, agradecer a APF, por ter sido considerada alguém que consegue inspirar. E isso é um baita de um privilégio, você saber, e é uma coisa, Didi, que eu te falaria que isso é uma coisa que vem naturalmente, né? A gente não vai atrás. Eu acho que tudo que você faz com amor, e daí a medicina, obviamente, eu desde muito pequena, meu pai falava, meu saudoso pai falava que eu nunca tive dúvida que eu ia ser médico um dia. E eu creio que eu acho que o que a gente conquista com tudo isso, e sei lá, ser o inspirador dos meus alunos, dos meus residentes, etc., tem a ver com o amor que eles percebem que a gente faz o que a gente está fazendo. Uma vez eu tive um professor que me falava, escolha algo que você goste, assim você nunca vai ter que sair para trabalhar. E isso é fantástico, e é assim que eu me sinto, eu saio todo dia, a pandemia inteira mostrou isso para nós, eu não fiquei um dia em casa durante a pandemia, nós fomos absolutamente necessários, eu sou infectologista de formação, então, mas era uma coisa que a gente fez com muita dificuldade, muita insegurança, era tudo muito novo, mas ao mesmo tempo eu tinha que passar para os outros alguma coisa de segurança, das medidas que a gente tinha que fazer, era tudo muito, né, junto. Então eu acho assim, eu acho que hoje eu ser convidada por parecer alguém que consegue inspirar... Não, você é alguém que inspira. Eu vejo assim que eu também, outro dia eu ouvi isso, que nós, professores, e eu me considero professor em relação aos meus médicos, aos meus residentes lá no Emílio Ribas, nós somos como uma vela, que ela se consome para poder iluminar o caminho dos outros, para poder iluminar os outros. Eu acho essa frase muito interessante, só que eu queria corrigir uma coisa. Eu acho que não é um consumo, eu não me sinto consumida exatamente porque eu faço isso com muito amor e eu sei que eu posso fazer a diferença na vida desses meninos, eu chamo de meninos, os meus alunos, porque a gente acaba passando os anos, a gente reencontra com eles, espalhados por esse Brasil, fazendo uma medicina muito bacana. E com amor. E com amor. A gente está falando de escuta aqui, né? Estamos falando de escuta, de aprendizado, de troca, de conexão. Poxa, é tudo que a gente está precisando nesse momento, cada vez mais. E tem algo que também liga... Tem muitos fatores que podem nos unir, nos aglomerar. A gente quer se aglomerar logo.
Mas a cultura é um desses fatores, né, Kaline? A cultura pode ter esse lugar da transformação social. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você tem essa experiência que pode falar, porque na sua trajetória você percebeu que essa potência, que essa vocação podia ser aproveitada também para uma transformação interna, talvez. Sim, principalmente. A gente não consegue impactar nada fora se esse impacto não começar a reverberar aqui dentro, né? Isso é mais do que natural. E eu venho de uma cultura bastante marginalizada, né? Eu venho do hip hop e dentro dessa minha jornada, aonde os jovens têm pouquíssima ou nenhuma oportunidade, principalmente na questão do acesso à cultura ou da possibilidade de repercutir aquilo, as expressões culturais que interessam. Então, a cultura ela é, sim, um grande instrumento em todos os setores, na educação, na profissão, nas políticas públicas. Ela é um grande condutor, né? A gente pode, inclusive, pautar a consciência coletiva a partir da cultura. Então, um país ele só é verdadeiramente grande, ele só é verdadeiramente rico, ele só é verdadeiramente inclusivo se ele reconhecer as múltiplas expressões culturais que existem nele e que ele consiga potencializar essas expressões, né? A gente tem um país absolutamente rico, né? E de uma diversidade absurda. E muitas vezes a gente não consegue ver essa multiplicidade de expressões. A gente vê sempre a mesma coisa ali e muito enquadrada, muito encaixotada, mas é nas dimensões desse país, nos territórios mais vulneráveis, naqueles mais afastados, que a gente vê manifestações que na verdade, direcionam toda uma tradição, que direciona o jeito de se viver naquele lugar. Então, eu estou aqui na Paraíba, por exemplo, e encontro dentro do meu estado coisas incríveis, comunidades, povoados, norteados por uma concepção da cultura daquele lugar, que é muito importante, que é muito... que pontua muito os valores que aquele território celebra, né? Então, a cultura, ela tem, sim, um objetivo, aliás, ela tem sim uma possibilidade incrível de transformação social, de impacto, e que a gente sabe que isso se manifesta em todas as áreas, né? Inclusive na área médica, existem culturas que são praticadas cientificamente que norteiam aí, inclusive, valores sobre como atuar depois de se formar e depois de ter essa experiência de aprendizagem, como chegar nos territórios. Então, a cultura ela é o que nos une, sobretudo, né? Quando a gente encara ela como um fio condutor. Obviamente, quando a gente assume um outro papel, a de negar a cultura alheia, ou a de não fortalecer, ou a de não reconhecer, acaba sendo muito trágico na história da humanidade inteira. Então, eu considero a cultura absolutamente importante para a nossa vida, né? Para a nossa existência. Claro, eu também. José Francisco, você estava contando para a gente que durante todo esse trajeto da fundação, a história foi vocês aprenderem, né, para que esse fortalecimento realmente acontecesse. Tem esse ouvir as outras pessoas e fazer com que as coisas sejam mais perenes. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa possibilidade, né? Porque o que nós temos aprendido, nós somos um grupo de profissionais, a maior parte deles antigos ligados à comunicação, ainda hoje alguns ligados à comunicação, mas a gente vem do ramo do se comunicar. E nada de terceiro setor, a não ser aquelas jogadas individuais da contribuição individual aqui ou ali. E quando o Instituto foi criado, todos nós tivemos que aprender exatamente o que é esse tal do terceiro setor. Onde é o fim da linha, a quem beneficia, o que favorece, qual o resultado, não é? E para isso você precisa ter um conhecimento um pouco mais abrangente dessa atividade, que começa com a vontade de fazer algo por alguém e que continua aprendendo, porque você vai aprendendo com esses alguéms. São histórias que nós temos nesses 8 anos, comovedoras, realizadoras e que demonstram o potencial que o ser humano tem em qualquer condição, inclusive de saúde, que ele pode mostrar mais do que ele ali aparenta. Isso é engrandecedor do ponto de vista do valor humano,
é realizador para cada um de nós, porque traz exatamente essa possibilidade. Puxa vida, aqui eu estou fazendo algo que está dando resultado para alguém. É mais do que dar o dinheiro, não é só dar o dinheiro, é ver essa evolução, essa descoberta das próprias pessoas, deficientes visuais, deficientes físicos, tendo uma outra possibilidade de vida por aquilo que é tratado por essas instituições que nós apoiamos, mas que nós estamos vendo ali, estamos próximos, vendo esse crescimento. É importante isso, né? Porque alguns trabalhos já estão consolidados, precisam de recursos, a gente tem formas diferentes de atuação, né? E também você olhar para um trabalho reconhecido e poder reconhecer e também fornecer recursos, é um caminho interessante também. Né? Continuidade e proximidade. Olha aí. Sempre. Até porque essas pessoas que abrigam o terceiro setor, a grande maioria tem os seus problemas, as suas carências, que não se resolve em 6 meses, 1 ano, em 3. Essa dedicação que essas instituições dão para esses assistidos, que nós procuramos de alguma forma, dentro dos nossos limites, apoiar, é para preservar e fazer com que isso tenha continuidade. Nós temos casas de apoio, só para te dar um exemplo, claro, casas de apoio em São Paulo, no Brasil, que existe limite. Agora, limite de idade. Agora, você imagine, você abriga numa casa de apoio uma criança que chega lá educada, fundamentalmente precisa ser educada, mas se ela não tiver um preparo, aos 18 anos ela está ao léu, porque ela tem que sair dali. Que preocupação que nós podemos ter? Nós podemos pegar esses jovens e imaginar que nós podemos criar alternativas do que ele será depois dos 18 anos, porque com 19 anos ele continuará um carente. Ele não ganhou na Mega Sena, ele não enriqueceu, ele não deixou de ser órfão e tem toda uma vida pela frente. Então, aí nasce projetos de cursos profissionalizantes para dar a esses jovens educação, cultura e uma oportunidade de vida. Falar, puxa vida, eu passei por aqui, mas valeu a pena. Eu cheguei aqui do zero e agora eu tenho aqui a minha vida. Uma trajetória, né? Isso caminho, é um dos exemplos. Então, essa coisa da continuidade, da proximidade, é fundamental dentro desse trabalho. Doutora Rosana, eu estou aqui fazendo uma ligação do que a Kaline falou a respeito de chegar até os lugares, entender a cultura e um projeto tão interessante e bonito que você participa, que são os Doutores das Águas, que é esse engajamento com as populações ribeirinhas. Né? Isso aí. Agora é saber chegar, é pedir licença também, é ouvir, mas eu queria que você falasse, explicar para a gente como é que esse projeto atua. Então, esse projeto é maravilhoso. E eu te garanto que a gente faz muito melhor para nós fazermos esse projeto do que para a própria população ribeirinha. Eles não têm ideia do benefício que eles fazem para nós, porque a gente volta transformado cada ano que a gente vai. Então, é um projeto de um grupo, basicamente a saúde, é um barco hospital, que a gente sai de Manaus todo ano, só pulamos 1 ano por causa da pandemia em 2020, mas fomos esse ano já. E a gente anda 36 horas de barco para chegar na primeira comunidade. Então, nós estamos falando de comunidades que vem um médico quando nós vamos. Ponto. Então, nós somos muito aguardados por essas comunidades que nós praticamente adotamos. São várias comunidades, né? No sul de Roraima e parte na Amazônia também. E a gente vai com a equipe médica, equipe de odontologia, que faz um trabalho belíssimo, e o pessoal também da recreação, exatamente para conversar com os adolescentes, né? Porque a gente tem que imaginar que nós estamos falando de uma população muito isolada e que eles têm até sinal de internet, mas assim, num determinado local, isso quando dá certo, ou seja, a maioria das vezes não tem. E a gente acaba aprendendo, e isso é um aprendizado, eu concordo totalmente com você. Primeiro que sonho não cabe numa gaveta, né? Você tem que... Sonho é para ser desafiado, né? Falando que a Dora falou, que a vida é um desafio diariamente, e cada vez que você tem um sonho é um desafio novo. A gente vê que você consegue, com muito pouco, eu vou com o meu bom senso,
que é mais do que 50% na medicina. Bom senso é fundamental na medicina. Não adianta eu te propor um tratamento que seja impossível para você. Eu preciso entender o seu limite e não adianta eu vir como falando, não, tem que ser assim. Não. Bom senso, o meu estetoscópio e, lógico, alguma coisa de medicamento. E com isso a gente consegue dar uma assistência a essa população ribeirinha que eles absolutamente não têm. E a gente faz muita diferença. Eu falo, às vezes eu faço mais diferença com a população ribeirinha do que aqui num hospital top em São Paulo para os meus outros tipos Principalmente na sua especialidade, de né? pacientes. Poxa, claro. Então é algo assim, a gente, lá eu sou de recém-nascido a geriatria, né? A gente não pode escolher nada, a gente tem, realmente a gente acaba indo e vendo tudo que tem naquela população, é a nossa proposta, e não só de levar tratamentos, porque o tratamento já é a consequência de algo que poderia ter sido prevenido, mas sim levar também prevenção. Então, esse ano nós vamos agora, em março de 2022, esse ano até a ideia é levar coisas ligadas a câncer de colo do útero, etc., exames preventivos. O ano passado nós levamos vacinas, lógico, Covid, e assim vai. Então, eu te diria, Didi, que é um trabalho transformador, não só para a população, mas principalmente para cada um de nós que participamos dessa. E a gente só sobrevive com as doações, etc., que isso a gente vai atrás. Mas é muito interessante o trabalho que a gente faz. Pois é. Sabe, veio a cena na minha cabeça do barco chegando, de vocês trocando ideias, conversando, das crianças, me veio a cena toda na cabeça As agora. Crianças, teve um ano lá, eles preparam o teatro das crianças, a história do boto, que tem lá, tudo lá, e tem a ver com boto, com jacaré. Então, é muito legal. O carinho que a gente recebe daquela população é fantástico. Poxa, e quantos ensinamentos deve ter ali, né? A senhorinha que benze, que faz um chá, que consegue diagnosticar, que entende quem é todo mundo. Não tem isso. Não, tem a parteira, eu não vou nem me meter com a parteira local. Eu, como infectologista, eu parto. A senhora é a autoridade aqui dentro. E é mesmo. Então, e a gente, o que vocês tinham falado de cultura, né? Que a Bel tinha falado da cultura, a Kailine também. A cultura do povo lá tem que ser absolutamente respeitada. Eles sabem muitas coisas sobre as plantas, o que comer, o que não comer, quando tem algum tipo de sintomatologia. A cortiça, o cara usava uma rolha pendurada aqui para cãibra. Ele falava, mas doutor, a senhora não sabia que cortiça é bom para cãibra? Eu falei, não sabia. Ou seja, formada em São Paulo e não sabe umas coisas. Então, cortiça perto, hein? Essa cultura, essa troca, e assim, a gente tem que ouvir, mas muito. Não é só ir lá e falar, não, cheguei de São Paulo e veio... Não, imagina, muito pelo contrário. Então, é muito bacana, uma experiência transformadora. Que legal, senão a troca não estabelece. Se não tem troca, né, Bel? A gente tem que chegar aberto, né? Tem uma história, um propósito aqui tão lindo que a gente achou. Espalhar pão, proteção e poesia. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que já tem a ver com o clima que a gente está aqui. Ah, Didi, tem muito a ver. Que delícia ficar aqui ouvindo, né? Doutora Rosana, Kailine e também o José Francisco. E a gente vai, né, assentindo aqui, porque tudo tão conectado, né? O IBEAC tem 40 anos e quando nós fomos comemorar esses 40 anos agora, a gente falou que a palavra principal é a escuta. Porque mesmo estando na cidade de São Paulo, Parelheiros, a 50 quilômetros do centro, muitas vezes foi ignorada pela Avenida Central, pela Avenida Paulista. E quando a gente se encontra, né, essa questão do encontro, dessa escuta, nós conseguimos, né, pensar juntos qual é a melhor solução para os desafios que são colocados. Então, são soluções que não são nascidas de fora para dentro, né? Que seria uma imposição, mas isso que a doutora Rosana traz, né? Essa construção de dentro, essa troca de saberes. E foi dessa forma que, durante a pandemia,
nós conseguimos, né, chegar muito perto das famílias, porque nós estamos no território. A gente vive, como diz o poeta, escreveu o poeta Manuel de Barros, as nossas palavras estão com a barriga no chão. A gente está lá, caminhando com as pessoas. E foi muito rápido identificar as pessoas que estavam, né? Quando a gente olha que nós voltamos para o mapa da fome, a gente sabe os nomes dessas pessoas. Então, a gente sabia quem tinha medo de não ter comida até o final da semana, quem não sabia se ia comer no dia seguinte, quem não sabia se ia ter janta e quem já não tinha o que comer e estava alimentando crianças só com as ervas do quintal, fazendo chá. E aí nós começamos a fazer uma mobilização muito grande na cidade para conseguir o pão, mas como a gente trabalha com essa ideia da nutrição literária, que vai do cemitério até a maternidade, palavrear um território que não tinha uma biblioteca até 11 anos atrás, quando nós criamos a primeira dentro do cemitério, que foi o único lugar que tinha sobrado no território. Então, nós dissemos, a gente não pode entregar só comida sem garantir que a poesia chegue também. E aí fizemos uma campanha grande junto a editoras para conseguir livros novos, porque nós não sabíamos até aquele momento os riscos de entregar livros utilizados, os riscos para contaminação. Então, cada cesta de alimento carregou um livro novo para aquela família, um ou mais livros, né? Nós ainda reunimos as costureiras do território e elas passaram a produzir as máscaras. Então, chegavam também máscaras, o álcool gel, e aí foi o que nós chamamos de pão, proteção e poesia. E começamos, né, a partir do momento em que as situações estavam um pouco mais controladas no sentido da compreensão do tamanho do pepino que nós estávamos enfrentando. Nós conseguimos começar com as hortas comunitárias, e aí esse 3P virou 4, que foi o plantio. Começamos a produzir hortas comunitárias em cada bairro, para garantir a mistura, né? Como a gente chama na nossa cultura. Então, fazia chegar o arroz, o feijão e se garantia a mistura também com essas hortas que permanecem até agora. Essa nossa ação, ela é uma ação que agora as crianças também começam a produzir pequenas hortas também dentro do território. Nós estamos falando de uma área de proteção ambiental e que tem também lá tantas plantas comestíveis que algumas pessoas foram perdendo com o tempo, né? Atravessando a cidade para trabalhar no centro, deixa as crianças comendo macarrão instantâneo, quando a gente poderia ter, né, ali dentro do território tantos alimentos que estão ali presentes. E aí nós temos um grupo que são as Amaras, que é um grupo que tem já no nome amor, ar, mar, porque é uma área de manancial também, e tem desenvolvido várias receitas com essas plantas comestíveis do território. Então, quando eu ouço, né, e meus colegas falarem de tantas ações, né, a escuta faz a gente produzir isso. São, para cada problema, encontrar coletivamente as soluções, e aí dessas soluções que vão inspirando uns a outros e outras, procurar incidir nas políticas públicas, né? Por isso que a gente fala que a nossa ação literária vai do cemitério até a maternidade, e isso não é só uma metáfora, é uma verdade. Nós criamos juntos um livro que chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, porque, como disse Kaline, os territórios periféricos são cheios de potências que a gente precisa fazer emergir, né? E tem que ser também o melhor lugar para uma criança nascer e viver. E esse livro, produzido coletivamente, é distribuído na maternidade, é distribuído a cada casa, para que os bebês nascidos em Parelheiros, nesse tempo, possam saber que existe uma família literária, uma família cultural
que está preocupada com o seu desenvolvimento e que está ali atenta para escutar e para construir outras linguagens, outras metáforas, para tirar os sonhos da gaveta, como já se falou aqui hoje. Nossa, eu fico super emocionada com esse trabalho, porque é muito bonito, né? Como pode chegar, né? Uma criança nascer com um livro em casa. A gente sabe que tem tantas famílias, né? Que têm histórias. É isso, porque as famílias têm histórias. E como as nossas histórias são importantes, né? Como as nossas histórias são importantes. Kaline, a Bel falou da pandemia. E a pandemia trouxe mais um desafio, né? A gente achava que tinha passado uma fase do game, aí chegou uma fase mais difícil. Como é que foi para vocês e como é que está sendo agora? Olha, está sendo e acredito que será por um bom tempo muito desafiador, Didi, porque lá no início da pandemia, a CUFA é uma organização que tem aí toda uma trajetória na realização de projetos, né, que potencializam esses valores comunitários através da cultura, do esporte, da educação, do empreendedorismo. E aí, de repente, a gente se vê numa situação de pandemia e que a gente, inclusive, tem inúmeros projetos. A Taça das Favelas, a sua versão nacional estava para acontecer no ano de 2020, e que tudo isso não ia poder mais acontecer. Então, a gente fez uma imersão mesmo na nossa organização sobre quais eram as principais tecnologias, qual era a capacidade que a gente teria de salvar as pessoas, porque a gente, como foi bem falado aqui, a gente sabia quem que ia passar a maior dificuldade, né? Fizemos uma pesquisa lá no início com o Instituto Data Favela em 1.400 favelas brasileiras, e aí vários indicativos mostravam o alargamento da desigualdade social no Brasil, entre eles o impacto na renda familiar dessas famílias, podendo chegar até 80% de redução. E aí nós botamos o olhar para dentro da nossa organização, quem era a nossa rede de parceiros, quem que a gente poderia acionar, e criamos aí a campanha CUFA contra o vírus. Logo na sequência, a gente entendeu que precisávamos ter um recorte mais estruturado, e aí lançamos o projeto Mães da Favela. Essa é uma propositura que surge das mulheres da CUFA, porque a gente compreende que são as mulheres as principais gestoras do orçamento dessas casas mais vulneráveis, elas cuidam das crianças, elas, inclusive, são 47% das lideranças comunitárias. Nesses territórios em que as lideranças são femininas, os indicativos sobre segurança alimentar são melhores, mas a gente, assim, com muita tristeza, a gente viu e está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Mais de 50% da população hoje enfrenta algum nível de insegurança alimentar. Fala-se aí num retrocesso de 16 anos do que se tinha avançado no mapa da fome, e é muito duro conviver com isso, quando a gente tem um olhar tão treinado para fortalecer a potencialidade que tem nesses territórios, né? Mas, enfim, mesmo com toda essa tristeza que a gente tem vivido, a gente também encarou um Brasil e uma favela absolutamente potente mesmo. Em 2020, nós atendemos aí 1,5 milhão de mães, gerando um impacto de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Somando os 2 anos, nós já atendemos 13 milhões de mães. Então, é um número muito impressionante. E essa grande rede de solidariedade mostra aí, nos ensina, inclusive, como essa capacidade de compartilhamento, de organização. Nós fizemos isso em 5 mil favelas, estamos fazendo isso em 5 mil favelas. E a gente só aprende cada vez mais que a gente se apropria desse território, se junta com essas pessoas, faz essa interlocução entre o asfalto e a favela, trazendo as empresas privadas para a sua responsabilidade social. A gente tem visto o quanto, de fato, o nosso povo é incrível, sabe? O Brasil é muito impressionante. E é inadmissível que a gente enfrente isso tão drasticamente. Não falta alimentos no Brasil, não falta recursos no Brasil, falta aí responsabilidade social, falta inclusão, falta justiça. E a gente tem se pautado a partir dessa perspectiva, de mostrar o que a gente tem de melhor na nossa organização, na nossa capacidade de ter resiliência, de superação, mas também na nossa responsabilidade de estar chamando todo mundo para tomar conta desse país. Eu acho que isso é o recado mais importante que a gente pode ter dessa pandemia, né? De toda essa tragédia que absolutamente poderia ter sido, a gente poderia ter vivido uma situação diferente em relação à pandemia, se algumas outras medidas tivessem sido tomadas. Mas essa é a nossa história, essa é a nossa jornada. Eu estimo e imagino que a gente vai ter consequências durante vários anos à frente
principalmente sobre como essa fome e essa exclusão vai impactar as crianças do tempo de agora. Nós estamos falando de crianças que estão há 2 anos sem um acesso, de fato, a uma educação que possa possibilitar um futuro de inclusão, né, de perspectiva, e que não há soluções. As crianças estão ainda em aula remota, quando não remota, em aula híbrida, e são crianças que não têm acesso à internet, a celular e a tudo mais. É trágico. De um lado, a gente se sente muito fortalecido pela corrente que a gente conseguiu agregar nesse movimento e por nos enxergarmos com essa potência toda, mas é muito preocupante também, Didi. Claro, é preocupante. É o momento de um pacto agora da sociedade, não é? A gente precisa de uma mudança ali na saúde, na educação, a gente precisa olhar para as nossas crianças, a gente tem gente passando fome. O que a gente vai fazer? A gente precisa de um pacto. Eu acho que o legado que a gente está levando dessa tragédia sanitária toda, eu acho que muita coisa já se transformou e assim, a importância disso que a Kaline estava falando, de o que eu fizer, eu tenho uma baita responsabilidade. Não eu, doutora Rosângela, eu como pessoa. Cidadã. Eu tenho uma baita responsabilidade em relação a todos vocês. Então, assim, eu acho que a pandemia escancarou isso. Nós temos que viver em sociedade e a responsabilidade individual para o bem coletivo. Os asiáticos sempre deram esse exemplo para nós, né? A gente via os asiáticos de máscara, imagina... Isso é respeito. Eu, quando uso uma máscara, é para minha proteção? Mas eu estou vacinado, eu acabei de fazer um teste, estou negativo, mas eu usar uma máscara é um respeito para o outro que está do meu lado. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, esta responsabilidade que a pandemia mostrou, seja vocês, em cada um de vocês, fazendo essa iniciativa, inspirando os outros, se transformando, né? A gente se reinventou nessa pandemia exatamente para a gente poder ter um pouco mais de uma luzinha ali naquele fim do túnel. Claro. Concordo plenamente com a doutora. E o publicitário, que é da onde eu vim, sempre procura ver o que tem de bom sobre aquele produto, sobre aquela empresa, sobre aquele serviço, para poder fazer publicidade, dentro da ética, da honestidade, mas buscar o que tem de bom. E eu acho que com todos esses problemas muito bem apontados, tem um saldo negativo, desconhecido do que nós vamos encontrar nos próximos tempos, fruto do que a pandemia trouxe, mas eu acho que a pandemia trouxe algo muito positivo, que é o sentido humano redescoberto dentro do geral da população. Acho que o mundo estava precisando, o Brasil principalmente, estava precisando um pouco de parar e olhar um pouco à sua volta e falar, meu Deus, eu ainda tenho uma casa, tenho uma família, eu ainda tenho como me comunicar com as pessoas. Eu posso ter um outro tipo de vida que eu não estava tendo pelo fato de não poder estar na rua, nem precisar estar trocando de carro todo dia e nem ir no shopping a cada semana. Esse resgate interno tem que deixar um saldo positivo. É óbvio que a hora que as coisas voltarem ao normal, o mundo continuará normal, não é? Mas eu acho que fica um saldo em muita gente de olhar por tudo isso um pouco mais e dar valores no sentido humano que talvez não estavam sendo bem observados até antes da pandemia. Claro. Eu queria que a conexão entre o poder público e a sociedade civil, nesse momento, fosse ainda mais intensa. Porque a gente tem projetos sendo multiplicados pelo Brasil, ali dentro das comunidades, a partir de líderes comunitários, a partir de instituições que podem ser replicados, que podem ganhar escala, ou talvez nem ganhar escala, né? Às vezes as soluções são ali locais, mas o poder público olhar para essas soluções, Bel, seria algo que poderia fazer a gente avançar, né? Sem dúvida, Didi. Cada coisa que a gente vai experimentando no miúdo da nossa atuação, nós temos sempre esse olhar, né, dessa incidência na política pública, no desenho da política pública. Abrir uma biblioteca comunitária e perceber como é que meninos e meninas que não eram leitores viram leitores ávidos, mais que isso, viram defensores do direito humano à literatura,
nos faz pensar, e se esse jeito de trabalhar a literatura acontecer dentro da escola, que é uma política universal? As bibliotecas comunitárias vão continuar existindo como um lugar a mais, né, como um passo a mais dentro da nossa trajetória como leitor, mas não precisa ser o início. Lá em Parelheiros nós temos as mães mobilizadoras, algumas delas estão aqui nos acompanhando, que são aquelas que começam, né, a acompanhar mulheres desde a gestação, conseguindo tirar dúvidas sobre esse momento tão especial, mas tão cheio de questões, né, de dúvidas, de inseguranças. São elas que começam a falar desse contato olho no olho, falar de plano de parto. Aí imagina se os espaços, né, em que essas mães acessam os serviços de saúde também tiverem essa humanização, esse olho no olho, vai ficando melhor para todo mundo, né? Todo mundo vai conseguindo viver melhor. Então, acho que é muito importante, né, a gente seguir aí empenhados, empenhadas em retomar os conselhos, que são espaços de discussão do acesso às políticas e aos serviços. É tempo, né, da gente se interessar de novo por política. Vai acontecendo tantas coisas, né, na política, a gente começa a falar, ai, não, quero distância, mas aí uma pandemia vai mostrando para a gente também como tudo aquilo que acontece na nossa vida e no mundo são decisões políticas. Então esse acho que é um outro desafio que a gente precisa aí ter gente inspiradora, né, trazer jovens, mulheres, todas as pessoas para se importar com a vida, com a miúda, mas também com os destinos do nosso país. Axé, que assim seja. Que conversa boa. Estou aqui já pensando nos problemas, mas também respirando, porque a gente está junto, isso é importante, né? Tá junto, tá nessa corrente é importante. Então, muito obrigada pela essa conversa. E vamos ao momento, chegou um momento especial, importante do nosso encontro. Tá, sim, estamos esperando aqui. Desde 2011, a APF, com o prêmio Inspiradores PPK, vem incentivando a atuação de futuros empreendedores e lideranças sociais que se dediquem a causas de interesse público por meio de exemplos inspiradores. O destaque a cada iniciativa indicada é submetida à escolha do colégio de eleitores compostos pelas lideranças das fundações associadas da APF. E é também motivo de comemoração. Então, a gente vibra com cada história que nos é trazida e com todas elas a gente se encoraja, a gente se inspira, a gente segue em frente. Então, eu quero registrar aqui as fundações que tiveram à frente dessa comissão organizadora da premiação. Vamos lá, a Fundação Faculdade de Medicina, a Fundação Instituto de Administração, FIA, Fundação Liceu Pasteur, a Fundação Otacílio Kozer, a Fundação de Rotarianos de São Paulo e a Fundação Tid Setúbal. Muito bem. E temos aqui, como a gente já falou, os premiados da edição 2021, a Bel Santos Maier, que está aqui conversando com a gente na categoria de pessoa física, e o Instituto Helena Floresbal, que é vencedor na categoria jurídica, que está representado aqui, muito bem representado, pelo José Francisco. A gente quer entregar esses prêmios, mas antes de entregar os prêmios, a gente vai conhecer um pouco melhor essas duas iniciativas importantes que a gente quer reconhecer, revelar, valorizar, iniciativas de valorização da melhoria da sociedade como um todo. Vamos ver? Um sorriso que irradia a vida ao mesmo tempo que acolhe, doçura e vigor. Bel Santos Maier é essa mulher de fala calma, porém pujante. Ela tem a confiança de quem descobriu nos livros sua paixão e seu propósito. Uma mulher que se dedica desde cedo à educação e sabe o poder da literatura como ferramenta de transformação social. Bel é educadora e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, instituição que atua na defesa dos direitos humanos. Ela também criou, com um grupo de adolescentes, a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que tem espalhado a literatura pelas escolas, UBSs, hospitais,
sítios, ruas, comércios e todo o ciclo de vida da comunidade. É também uma das criadoras da Rede Litera Sampa, que integra bibliotecas comunitárias no estado de São Paulo. Esse trabalho expandiu-se e proporcionou a formação da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, composta de 116 bibliotecas comunitárias pelo Brasil. Seu trabalho na área de assistência social nos diversos projetos que participa em Parelheiros a credenciaram a indicação ao Prêmio APF Inspiradores e deram o merecido reconhecimento de seu trabalho perante a sociedade brasileira. A energia que move essa trajetória é a paixão por ensinar e a compaixão por aqueles que necessitam de uma oportunidade para aprender. Ela tem a vocação para ajudar e promover o senso de comunidade. Que todas as experiências que você gera sirvam de combustível para que mais pessoas sigam pelos caminhos da leitura. Parabéns pelo Prêmio Bel. A Associação Paulista de Fundações e todos os seus parceiros a parabenizam pelo seu trabalho em prol do saber, da ética e da dignidade humana. Você é inspiradora. Apoiar com recursos diversos institutos que ajudam crianças em situação de vulnerabilidade a trilhar suas vidas com mais perspectiva e contribuir com institutos onde os idosos vivem com mais dignidade e conforto sempre foi o tipo de história que Helena Floresbal quis escrever. E em 2013, depois de sua partida, o desejo de Helena foi tirado do papel e se concretizou. Nascia ali o Instituto Helena Floresbal. E após quase 10 anos de muita luta e capítulos de sucesso, o Instituto Helena Floresbal continua sendo vital para mais de 30 entidades, apresentando um futuro melhor para crianças e adolescentes com deficiência física ou intelectual, câncer ou outras enfermidades, além dos idosos residentes em lares de apoio. O legado de Helena Floresbal é inspirador, por isso merece todo o reconhecimento. Parabéns à diretoria e colaboradores do Instituto Helena Floresbal. Vocês escrevem diariamente uma realidade mais digna para personagens com um rico passado e futuros brilhantes. E sabemos que essa história está longe do fim. Ela está apenas começando. Vida longa ao Instituto Helena Floresbal. Muito bem, vocês conheceram um pouquinho mais do trabalho dos vencedores do prêmio. E agora a gente quer chamar aqui para o palco o senhor Cláudio Kassab, que é filho do Dr. Pedro Kassab, patrono do prêmio, para entregar os troféus aos vencedores de 2021. Por favor, Cláudio, estou aqui. Que prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Cultura. Bom, agora a gente, sim. Estamos, Fique à vontade aqui. Que bom. Muito obrigado. Importante estar aqui, né? Tava acompanhando o papo, né? Sim, muito gostoso, um papo muito gostoso, pessoas realmente inspiradoras. E para nós também, agradecer aqui, em nome da família, aqui a organização, a Dora Cunha Bueno, as fundações, a Fundação Padre Anchieta também, e parabenizar todos por esse programa aí, que está muito bom, aí você especialmente. Aí, que tá muito... que bom. Tô aqui, olha, para você fazer as honras da casa, então... Ok. José, por favor. Parabenizar o Instituto Helena Floresbal, um grande trabalho social que tem sido feito, então é uma grande honra para mim termos aí a possibilidade de entregar esse prêmio para vocês pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Como eu disse no início, esse prêmio ele tem, acima de tudo, um dever de gratidão por esse reconhecimento e uma demonstração de que nós estamos no caminho certo, que não parou e não vai ter fim. Mas, acima de tudo, que possa servir, exatamente como o prêmio diz, de inspiração para outras pessoas, outras empresas prestarem atenção de que tudo é possível fazer. Nossa vida é jogar uma pedra no lago. Quanto mais pesada for essa pedra, mais ondas vai fazer para reverberar aquilo que é feito. Muito bom. Então... E é o que nós desejamos e esperamos. Tenho um carinho muito especial de estar recebendo isso de suas mãos, que eu tive o prazer de conhecer seu pai.
fomos colegas, conselheiros no Conselho de Ética do CONAR, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e tinha o maior carinho por ele. O Dr. Pedro tinha uma característica, um gentleman ímpar, e toda vez que ele se pronunciava em alguma votação que nós estávamos fazendo ali, ele era o único a se levantar e pausadamente fazia a defesa do seu ponto de vista, quase sempre brilhante. Grandes saudades do seu pai. Muito obrigado por estar recebendo isso de suas mãos. Uma grande honra para nós também, e mais uma vez parabéns para todos do Instituto Helena Floresval, foi muito merecida. Que bom! Olha, e aí eu vou aproveitar que você está aqui, Cláudio, para você também oferecer o troféu aqui, que é para a Bel, mas a Bel vai ser representada aqui pela Sidneia, que está aqui com a gente. Por favor, Sidneia. Ah, queria te abraçar. Tudo bem? Oi. Que bom, você recebendo esse prêmio, Sidneia. Conta um pouco para a gente da importância para vocês e da emoção de estar recebendo esse prêmio. Bom, agradeço aqui em nome da Bel, né, agradecendo também todas as pessoas que fazem parte de Parelheiros, porque a gente tem falado que a gente não sonha sozinho, a gente sonha coletivamente. Para mim é uma honra estar aqui representando todas e todos, e principalmente representando a Bel. Ok, bom, para mim também é uma grande honra enorme, né, entregar esse prêmio, né, para Bel Santos, e naturalmente todo o trabalho magnífico, né, maravilhoso que ela faz em prol da cultura, de ajudar tantas pessoas, né, a tomarem gosto pela literatura e todo o trabalho feito na pandemia, e naturalmente você também, representante de todo esse grupo também espetacular que faz esse trabalho, então uma grande honra também para mim estar entregando isso para vocês. Parabéns pelo trabalho e, sem dúvida nenhuma, que o exemplo de vocês frutifique, né, pelo mundo inteiro. Acho que nem só pelo Brasil, mas como pelo mundo inteiro. Muito Eu acho que é um projeto que é mundial. Ô, Bel, parabéns, a gente quer te ouvir também. Muito obrigada por receber esse prêmio. Obrigada, Sidneia, também por estar aí. Sidneia é uma das fundadoras da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e é uma pessoa que também inspira outros jovens, outras crianças. É aquilo que a gente falava antes dessa escuta, né? Que é essa troca. Eu aprendi demais como a gente pode se apaixonar pelo seu território, porque é isso que eu vejo na comunidade de Parelheiros. Pessoas que são apaixonadas pelo lugar em que elas vivem e querem fazer dali o melhor lugar para se estar, para se viver, para se nascer. E eu agradeço que esse gesto, vamos guardar aí esse prêmio com muito carinho, que ele sirva para inspirar muitas outras pessoas a continuarem essa história de aposta na cultura, na literatura e nas pessoas. Obrigada, muito obrigada por esse prêmio. Parabéns. Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui. Sidneia, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Que prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigada. Fiquem à vontade. Obrigada. Olha aí, gente, a nossa premiação híbrida chegando a todo o Brasil. E para a gente encerrar agora, e eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. A doutora Rosana já foi, doutora Rosana, médica, já tem consulta, tinha hora, mas também muitas histórias, né? Tantas conexões que a gente conseguiu estabelecer aqui. Muito obrigada, José Francisco. Muito obrigada, Bel. Kaline, muito obrigada. Um prazer tê-las aqui nessa tarde. Gente, está chegando, então, ao fim do 13º encontro da APF. E eu quero aqui, para a gente encerrar, chamar a Raquel Kozer, vice-presidente da APF, que vai fazer o encerramento desse encontro. Raquel, que bom estar com vocês mais uma vez. Foi um prazer, viu? Muito obrigada, Didi. Eu agradeço realmente em nome da APF, né, a presença de todos que ficaram nos escutando, participando indiretamente, alguns diretamente, desse momento. Né, agradecer a Bel, agradecer a Kaline, agradecer ao José Francisco e, de algum lugar, a Rosana, que ela possa estar nos escutando, né, a equipe, né, toda da APF, que realizou junto com a TV Anchieta, Fundação Anchieta, Padre Anchieta, da TV Cultura, né? Esse momento. Mas
eu hoje aqui aprendi uma coisa muito importante, observando o falar de todos, né, o que todos quiseram expressar. Eu entendi que para você ser um inspirador, você tem que inspirar a primeira coisa que se chama confiança. Sem confiança, não se consegue inspirar as pessoas. Você não mobiliza ninguém sem confiança, né? E para que você inspire confiança, você tem que dar. Primeiro você pode até sonhar, você dá a sua dose de amor, você dá a sua dose de alimento, seja para a sua alma ou no saber, no conhecer, mas sem confiança isso não acontece. E é isso que a APF, enquanto associação, também busca para os seus associados, né? Que elas confiem na trilha e no caminho que nós estamos fazendo, né? Construindo, né? Com todos os desafios que a gente tem, com as questões de leis no Brasil, que sempre toda hora estão mudando, e nós estamos aí representando vocês em todas as instâncias, né? Não só na questão do direito, mas também na questão dos deveres, e junto, buscando, né? Fazendo essa confiança para construir de verdade um Brasil melhor e transformando as pessoas, né? Então, eu acho que esse foi para mim hoje o meu grande aprendizado. Agradeço, né, a APF também por me permitir fazer esse encerramento. Foi muito emocionante o dia de hoje, a tarde de hoje, né, ao Cláudio por vir, né, representando o seu pai aqui. E gostaria também de agradecer aos patrocinadores desse evento, a Fundação a Fundação Zé Renner, a Fundação Bradesco, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, a Fundação Leonor de Barros Camargo, a Fundação Padre Anchieta, através da TV Cultura, e a Fundação Salvador Arena. Eles realmente nos apoiaram, nos patrocinaram, e de coração eu agradeço. E agradeço mais uma vez vocês que fizeram dessa nossa tarde maravilhosa. Agora eu gostaria muito de passar a palavra a Didi para dar o tchau final. Eu, da minha parte, já encerro por aqui. Muito obrigada, Didi. Que ótimo, muito bom as suas considerações finais para a gente fechar esse encontro tão inspirador. Mais uma vez, foi um prazer tê-los aqui. Mais uma vez, um prazer ter essa audiência. Que bom que a gente conversou sobre sonhos e esperanças para o Brasil, que está numa situação difícil, mas que tem cidadãos dispostos a mudar, a transformar realidades. Até a próxima. Tchau, tchau.